Salve, salve família, aqui é Claudio Andrade, DDI Podcast. Pessoal, que honra ter você aqui conosco. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta. O meu muito obrigado a você que tem acreditado na gente. A você que é nosso patrocinador, o meu muito obrigado também. A você que já esteve aqui participando conosco de algum bate-papo, o meu muito obrigado. Você que ainda há de vir, já quero lhe agradecer antecipadamente. Então se inscreve, compartilha, comenta cada vida que tem vindo aqui. Cada convidado a gente tem escolhido a dedo, porque são vidas que inspiram vidas. O meu muito obrigado. Que o Papai do Céu continue te abençoando. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade marcante, uma figura muito importante. Nós tínhamos que bater um papo com ela, uma defensora pública do estado de Alagoas, doutora Lívia Azevedo. Boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada. Honrada aqui com as suas palavras, sua generosidade. Estou muito, assim, animada pelo nosso bate-papo. Eu sou uma grande ouvinte de podcast e Coisa também boa. do Dei ouvi vários. Acho, assim, um momento muito legal para a gente conhecer pessoas e, enfim, como você falou, se Bacana. inspirar, né? Eu espero que todos aqueles que estão nos ouvindo possam, de alguma forma, né, aproveitar aqui o nosso bate-papo de hoje. Boa, muito obrigado. Doutora, eu queria ouvir da senhora, quem é a doutora Lívia Azevedo? Olha, eu sou Lívia Azevedo de Carvalho, alagoana de Palmeira dos Índios. E aí você deve me ouvir, cadê o meu sotaque, né? E a minha história é interessante porque eu, desde pequena, sempre falo que eu sou filha de paraibana com pernambucano, nasci em Alagoas, em Palmeira dos Índios e me criei em Fortaleza, Ceará. Minha família é bem nordestina, assim, né? Posso dizer. Então, eu nasci aqui. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, fui morar em Fortaleza. A minha mãe é paraibana, de Campina Grande, toda a família dela é de Campina Grande. E os pais dela moravam em Fortaleza e ela retornou, na verdade, para Fortaleza quando os meus pais se separaram. Então, eu cresci em Fortaleza, me formei em Fortaleza, né? E aí tive a felicidade de fazer esse caminho de volta, que foi retornar para Alagoas, porque eu passei no concurso, né, da Defensoria Pública de Alagoas. Mas até lá, né, muita coisa aconteceu e assim, é interessante até porque como eu sempre vim aqui para Alagoas para passar as férias com o meu pai, né, a família do meu pai, minha avó, eu tenho muita referência do interior de Alagoas, coisa que eu não tenho do interior do Ceará, porque a minha família é da Paraíba e a gente morava, né? A minha família ainda mora lá em Fortaleza, mas a gente não tinha essa referência de interior. E o Ceará é um estado grande, né? Assim, são muitos municípios, mas eu não tenho muita vivência no interior do Ceará, assim. Minha vivência maior é no interior de Alagoas, assim, também de Pernambuco, porque a minha avó morava em Bom Conselho, enfim. Então, foram experiências muito, muito legais, assim da minha formação enquanto pessoa, né? Assim, de poder chegar aqui e ir para fazenda e viver essa coisa mesmo do interior, coisa que na capital você acaba assim se distanciando um pouco, né? Então eu adorava vir passar as minhas férias aqui com os meus primos, com a minha avó, comer a comida aqui, que não é a mesma comida do Ceará, apesar de a gente estar em estados assim próximos, mas assim, cada lugar tem sua peculiaridade regional, né? E também, assim, ter contato com histórias diferentes. Fortaleza é uma cidade muito grande e isso não é, a gente não consegue, assim, viver, né? Então, quando eu consegui voltar para cá, foi uma grande felicidade de poder, na verdade, pisar onde eu me criei de alguma forma quando eu era criança, que eu vinha para cá, né? Que a minha mãe também trabalhou aqui. Na verdade, eu nasci aqui porque a minha mãe começou a carreira dela profissional aqui, né? A minha mãe, quando se formou, veio trabalhar no Denox aqui, em Santana do Ipanema, e eu sempre cresci com essa palavra Santana do Ipanema, e foi interessante porque quando eu vim trabalhar aqui na Defensoria, Santana do Ipanema foi uma das primeiras cidades que eu trabalhei. E a minha mãe trabalhou em Santana do Ipanema, ela morou em Palmeira dos Índios também, foi onde ela conheceu meu pai, enfim. Então eu tenho raízes aqui em Alagoas e agora eu voltei para ficar mesmo. Coisa boa. Como é que surgiu aí o interesse e o desejo para ingressar na carreira jurídica? Faculdade de Direito. Olha, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro ano, sempre tinha aquela pergunta: o que é que você quer, né? Fazer, enfim, vestibular. E eu não sabia. Mas um professor de história resolveu fazer uma das primeiras aulas, simular o julgamento de Sócrates.
E aí eu fiquei encarregada em fazer a defesa de Sócrates, só que a gente sabia que ele ia ser condenado, né? E foi um grande desafio. Na verdade, minto, eu não sabia que ele ia ser condenado, porque ele foi condenado na história real, mas assim, a gente tinha a oportunidade de ganhar, mas infelizmente a gente perdeu, né? Então eu acho que naquele momento que eu perdi, eu fiquei, poxa, eu gostei muito disso aqui, desse jogo, sabe? E aí eu falei, não, eu quero fazer direito. E aí eu comecei a me dedicar e colocar isso na minha cabeça que eu Isso queria era que fazer série? direito. Primeiro ano, Do ensino médio. ensino médio, é. Aí, na época, o meu irmão tinha feito vestibular, mas assim, nada a ver com direito, e ninguém na minha família fez direito, assim, não tenho nenhuma referência familiar da área jurídica, né? A minha mãe é economista, o meu irmão trabalha com questões estatísticas, enfim. E aí, tentei, e aí eu estudei muito, tentei a primeira vez e não passei por 6 vagas, né? Queria muito estudar na Federal do Ceará. E aí eu falei, não, vou seguir aqui, quero de novo, né? Aí fiz um ano de cursinho, também não consegui. Aí eu falei, não, agora é a última vez que eu vou tentar e vou fazer mais um outro ano de cursinho. E eu era aquela história que ninguém acreditava que como eu não passava, porque eu sou uma pessoa muito dedicada, focada, e eu realmente levava isso muito a sério. Mas eu sempre perdia em algum detalhe, um vacilo da prova. Acabou que eu tentei 3 vezes e não passei. Aí eu falei, pô, agora eu vou para estudar na Unifor, que era a universidade privada, assim, a maior, né? Acho que é uma das maiores universidades privadas do Nordeste. A Unifor é uma excelente faculdade. A minha mãe falou, Lívia, já chega. Você não tem mais tanto tempo assim para perder, você vai para a universidade privada. E aí eu fiz um ano de Unifor e fiquei ainda com aquela ideia. E se eu tentar mais uma vez, né? Vai que. Foi então que eu estava cursando a faculdade, estagiando e tentei mais uma vez, né? Fui muito mal na primeira fase, mas eu passei. E aí, na época, eu sempre passava muito bem, assim, na primeira fase, não tão perto das vagas, mas eu passava bem, né? Então, imagine que no universo de 400 pessoas que passaram para outra vaga, eu passei, sei lá, em 350 e tanto. Então, eu falei assim, não tem a menor chance. Eu precisava chegar entre os 100. Das outras vezes eu já estava muito mais perto e não conseguia. Eu falei, eu não vou estudar, não. Eis que algumas pessoas me deram uma lapada assim na cara e falaram assim: que você passou e você não vai tentar? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Você vai tentar sim. Eu falei: calma, eu vou fazer as minhas provas da faculdade, que eu estava assim no final do período. E aí eu tinha 2 semanas para estudar. E eu estudei, realmente estudei. Era com Red Bull não sei nem se eu posso falar. Pode, fica à vontade. Energético, à base de energético, estudando de madrugada, relendo, assim, comendo, na verdade, todas as minhas anotações, e com aquele sentimento assim, realmente pode ser que não dê certo, mas pelo menos eu vou tentar, vou dar o meu máximo, né? E de maneira surpreendente, eu saí dessa posição para a 18ª posição. Quando eu descobri que eu tinha passado na Federal, no vestibular, né? Depois de 4 tentativas, assim, já em outra perspectiva de vida, já fazendo faculdade, enfim. Quando eu soube, eu falei, não passei. Eu passei na primeira fase. Eu lembro que a minha mãe ligou, assim, desesperada. Eu falei, não, eu passei na primeira fase. Não saiu, o resultado você passou e você passou pro primeiro semestre. Eu fiquei assim, atordoada, sem acreditar, né? Mas, enfim, eu acho que, de alguma forma, foi um período muito importante porque eu aprendi, assim, a não subestimar, né, provas, porque realmente, assim, não basta só a gente se dedicar, a gente tem que, de alguma forma, saber lidar com momentos de tensão. Acho que eu não tinha esse preparo, essa consciência, né? Então, eu acabava me dedicando muito, mas chegava na prova e eu fazia uma besteira, eu subestimava ali uma pegadinha, eu ficava nervosa, enfim, né? Então, acabou que foram 4 tentativas, mas deu certo. E aí, eu me formei pela UFC e foi aí que eu também me dediquei muito para a faculdade, assim, eu sempre tive isso, assim, esse senso de responsabilidade com as coisas, sabe? E acabei que eu me dediquei muito na faculdade, assim, não fui, assim, a melhor aluna, mas eu me dediquei para fazer uma boa faculdade, até porque eu lutei muito para estar lá, né? Não foi fácil passar, assim, e foi uma experiência muito, muito engrandecedora na minha vida, né? De conseguir
esse objetivo. Porque, assim, não eram meus pais que diziam, não, você tem que fazer a federal, porque você não vai para particular, a gente não vai pagar. Não, meus pais nunca falaram isso, né? Eu fui muito privilegiada, mas eu tinha esse grande objetivo, porque eu queria muito passar na federal, realmente. Como é que surge aí o anseio agora pela Defensoria Pública? Então, eu tive também muita expectativa das minhas oportunidades profissionais na faculdade, né? Então, quando eu tive meu primeiro estágio mesmo jurídico na faculdade, eu entrei num escritório excelente lá em Fortaleza, assim. Me dediquei muito porque tinha uma prova seletiva. E os meus colegas da faculdade já tinham passado por esse escritório e todo mundo sabia que era um grande escritório de advocacia. E aí, eu também tinha essa ideia de que o escritório de advocacia, ele te oportuniza trabalhar com o direito de alguma forma, né? Não é um trabalho burocrático, você vai ter que manusear processo. Enfim, eu tinha grande expectativa de conseguir esse tipo de oportunidade. E aí eu passei, fui chamada, eram 2 vagas, fiquei quase um ano nesse escritório e surgiu a seleção da Defensoria Pública. Acho que foi o primeiro concurso que teve para estágio na Defensoria Pública do Ceará. E aí eu fiz, os meus colegas fizeram, enfim. E eu fiz, mas assim, não tinha pretensão, porque eu estava muito satisfeita com o meu estágio nesse escritório. Era um escritório realmente muito bom, condições de trabalho muito bom, e assim, trabalhava com pessoas que realmente tinham um compromisso com o meu aprendizado, né? Então, foi uma oportunidade muito importante na minha vida e eu falei, não pretendo sair. Acabou que por uma questão pontual mesmo, pessoal, eu resolvi passei na prova da defensoria e resolvi arriscar. Conversei com o meu chefe, falei, ó, quero fazer pelo menos uma semana para ver, tô um pouco satisfeita, enfim. Eu acho que um primeiro momento ele foi compreensivo comigo, mas ele me deu uma semana e depois de uma semana eu tinha que decidir. E aí eu decidi ficar na Defensoria do Ceará, apesar de ter sido assim um impacto bem significativo, porque eu saí de um escritório que tinha uma estrutura muito boa, eu cheguei na defensoria, que era uma estrutura bem diferente, né? E era muita gente para atender. Eu não tinha experiência de atendimento ao público, realmente. E foi uma transformação. Eu posso te dizer assim que muitas pessoas não têm essa oportunidade na vida de ter uma experiência durante a faculdade, que de alguma forma você vai se realizar, se encontrar. Eu fiquei quase 2 anos na defensoria, estagiando. Trabalhei com uma mesma defensora durante esse período, que era, assim, excepcional, uma pessoa além da média, né? Muito inteligente, e aquilo me dava um estímulo, sabe? De ser uma profissional, assim, de alguma forma ela me inspirava, porque ela era muito inteligente, ela tinha sempre respostas muito assertivas, nos problemas das pessoas, porque imagine, né? Você trabalhar na defensoria é você estar em uma espécie de constante tensão, assim, porque você tá aqui no seu trabalho, de repente a pessoa pode aparecer com um problema que você não vai ter solução, né? Ou pelo menos, assim, a princípio você não tem solução. E essa minha chefe, assim, essa defensora, ela era muito preparada, né? E foi uma experiência transformadora porque eu saí de um lugar de conforto para ir para um lugar muito desafiador, né? Porque eu saí do escritório, onde eu recebia as cargas dos processos, eu passava o tempo todo peticionando para a frente do computador, eu não olhava para a cara das pessoas, só convivia com os meus colegas de trabalho. E na defensoria chega uma pessoa e ela vai falar o problema dela, né? E foi meio desesperador, mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito desse tipo de desafio, sabe? E eu acho também que a nossa virtude, ela se forja na prova. O que é que isso significa? É que eu só vou ser uma pessoa, só posso me nomear, né? Me identificar como uma pessoa corajosa, sábia, se eu for colocada à prova, né? E aí, nesse momento, o meu estudo, minha preparação psicológica para lidar com problemas com pessoas foi colocada à prova, né? Porque chegavam pessoas com problemas, né? A gente trabalhava com sucessões, que é um problema também, porque você tem que lidar com inventário, que normalmente é uma coisa burocrática, complexa, mas também são histórias de pessoas que perderam entes queridos, né? E que de alguma forma chegavam fragilizadas, e a gente tinha que também colocar na balança isso, né? E aí foi um grande desafio para mim por isso, assim, porque eu entrei em um local de trabalho, né, que eu tive essa oportunidade de aprender muito
e ao mesmo tempo conhecer pessoas, né, que eram diferentes da minha condição social, financeira, né, pessoas que realmente não tinham às vezes condições de pagar pagar um advogado, ou então de lidar com essa coisa do processo que demanda um tempo, que demanda um custo, porque não é só você acompanhar o processo. Às vezes as pessoas não tinham dinheiro para pagar a passagem do ônibus, assim, né? E também tinha a questão do imposto, né? E isso era um grande desafio também, porque as pessoas tinham muitas vezes que fazer o pagamento do imposto, e era, enfim, era mais ou menos assim essa nossa dinâmica, né? Então, a experiência da defensoria, ela não foi transformadora porque eu aprendi é, questões do direito. Não é isso, assim. A minha passagem na defensoria, ela me transformou enquanto pessoa, enquanto profissional, sabe? De poder ter atenção, de também ter um compromisso com o serviço que é prestado, né? E aí me encantei e saí da defensoria disposta a voltar como defensora, né? Foi então que eu comecei aqui a minha trajetória de estudo para concursos, porque eu só iria parar no momento que eu fosse defensora pública. E como foi que veio para Alagoas? Ah, Conta aí. ah, A olha, gente quer é saber, muito. principalmente os concurseiros que estão nos assistindo. É, Quero mandar um abraço aqui para a página amiga, parceira, Concurseiros Alagoanos. A gente precisa saber como é que a senhora conseguiu lograr sim. êxito aí no concurso público. Olha, eu Tão concorrido, né? fui uma concurseira convicta, né? Tenho muito empatia por todos os concurseiros, assim. E eu saí da faculdade sem ter experiência de concurso, sem saber o que era concurso público, né? O meu primeiro concurso público que eu fiz logo após a, a faculdade, por coincidência, foi o concurso da Defensoria do Ceará, que o edital saiu logo em seguida que eu me formei. Meu desempenho foi péssimo, né? Foi péssimo, assim. Algumas colegas minhas da faculdade e outros colegas passaram muito bem no concurso, mas eu não estudei para concurso, eu não sabia o que era concurso, nunca tinha visto um edital na vida, nenhuma prova de concurso na vida durante a faculdade. Eu acho que foi uma escolha que eu fiz se hoje em dia eu não teria feito. Eu acho que é muito importante você ter, se você tem essa ideia de que você quer uma carreira jurídica já dentro da faculdade, é fundamental que você já consiga conciliar o estudo na faculdade para o concurso, né? Eu não fiz isso, então acabei penando um pouco mais. Mas quando eu me dei conta de que eu estava muito atrasado, que eu precisava realmente me dedicar, porque não era algo tão simples como eu imaginei, aí a ficha caiu, né? A realidade bateu e eu pensei, eu só tenho eu, ninguém vai fazer isso por mim. E aí foi muita dedicação, assim, muitas horas de estudo, bunda na cadeira mesmo, sabe? No começo, meu desempenho não era bom, eu passei numa terceira prova, assim, que eu fiz. Passei muito mal, mas passei. Depois fui reprovando, reprovações muito difíceis, assim. Encarava com muita responsabilidade isso do estudo. Com responsabilidade também com muita expectativa, sabe? Nunca foi algo, assim, extremamente penoso ou que eu me sentia desestimulada. Muito pelo contrário. Eu lembro de falar assim, eu adoro estudar isso, porque todo dia eu vou dormir com a sensação de que eu aprendi uma coisa nova, sabe? Que eu tô melhorando, que eu tô dando um passo à frente. Eu acho que essa sensação, essa motivação para o concurseiro é importante. E claro que ninguém vai ter a mesma história, muitas pessoas precisam trabalhar. É muito difícil você conciliar, imagino que seja muito difícil você conciliar o trabalho com uma rotina de estudo para concurso, mas a maneira como você encara esse processo é fundamental para que você consiga, né? E lógico que nem todos os dias eu tinha o mesmo desempenho. Tinha dias que eu tava a mil e no outro dia eu tava numa derrota. Mas eu continuava lá. Não tinha essa coisa de que, eu estudei muito ontem, agora eu vou dar uma pausa. Não, eu era dia e noite, domingo a domingo, dia bom, dia ruim, eu tava lá, né? Então, assim, quando eu comecei a ter uma perspectiva que eu estava melhorando, eu acho que eu também tive uma mudança no meu ponto de vista, no sentido de que, assim, eu sabia que eu ia conseguir. Podia ser, eu só não sabia quanto tempo ia demorar. Então, o meu sentimento era esse, assim, sabe? Eu tô avançando, eu tô conseguindo. Eu também tinha muita dificuldade na prova objetiva, mas eu era muito boa na prova subjetiva. Então, eu meio que sempre torcia, assim. Se eu puder ir pra subjetiva, eu sei que eu vou fazer um bom trabalho, sabe?
E aí foi isso, assim, eu fui construindo mesmo, é uma caminhada, né? É uma caminhada que ninguém faz por você. É uma caminhada, às vezes, muitas vezes solitária. De alguma forma, me afastei dos meus amigos. Também não dei muita oportunidade para construir novas amizades durante esse período, né? Foram até o momento que eu assumi o concurso, eu acho que foram mais ou menos 4 anos, né? E foram 4 anos realmente me dedicando, assim, a esse propósito. Eu acordava e eu dormia todos os dias pensando que eu tinha que estudar, porque eu queria passar para e eu queria ser defensora pública, né? Aí foi que eu passei no concurso de Alagoas. Não passei entre as vagas, mas acabei passando depois em outros concursos. Eu passei na Defensoria do Amazonas, na Defensoria do Amapá. E aí eu assumi na Defensoria do Amapá. E aí foi uma grande surpresa, na verdade, né? Porque eu trabalhei 1 ano e 7 meses lá. Foi a minha primeira experiência, né? E como eu falei, a virtude se forja na prova. E todo o meu estudo estava ali à prova naquele momento, porque eu tive que encarar muitos desafios, assim. Não só por estar no estado que eu não conhecia muito, né? Acho que poucas pessoas que não têm muita relação com nós talvez não conheçam o Amapá, que é um estado incrível, assim, sabe? Foram oportunidades incríveis que eu vivi lá, pessoas maravilhosas que eu conheci. Mas foi um grande desafio, Flávio, porque nós fomos o primeiro concurso da Defensoria do Amapá. E meio que a defensoria já existia em muitos estados, mas a defensoria lá ainda não estava bem estruturada e organizada conforme a Constituição, né? Não tinha membros concursados, enfim. E aí foi um desafio porque eu não tinha só o trabalho, a gente também tinha o trabalho de construir uma defensoria, assim, né? E hoje eu me orgulho muito de ter feito parte da história da Defensoria Pública do Amapá. É uma defensoria hoje que encanta, brilha, que dá um show no Brasil todo, assim. Alguns colegas que permaneceram lá hoje fazem um trabalho incrível, cresceu muito de estrutura, mas eu também tive muitos desafios na minha carreira profissional, assim, né? De encarar. Eu trabalhava numa vara de infância e juventude, cível. E imagine, eu acho que a gente que tem uma rotina, uma vida, uma família normal, a gente não sabe o que é um abrigo, né? Não sabe por que que as crianças vão parar no abrigo, né? Por que que elas são afastadas da sua família. E eu me dei de cara, assim, com histórias muito tristes, sabe? Injustas, muitas vezes. Então, foi um período de aprendizado também, porque eu pude ter contato com profissionais, não só do direito, mas do serviço social, da psicologia, da pedagogia, que são profissionais fundamentais, assim, nesse tipo de processo. Foi, assim, muito engrandecedora, realmente, assim, essa experiência. Depois fui para Amazonas, no meio da pandemia mesmo, daquela crise de oxigênio, assim. Foi também uma grande oportunidade. Já entrei numa defensoria já completamente diferente da Noapá, muito estruturada, com uma organização impecável, sabe? E aí pude ficar realmente morando no meio do Amazonas, assim, morava em Parintins. Conheci pessoas extraordinárias, trabalhei com pessoas extraordinárias e fui surpreendida, assim, realmente, porque eu pensei que eu ia terminar a minha carreira profissional no Amazonas com a notícia que eu ia vir para cá, para Alagoas, né? Eu já estava, assim, um pouco sem esperanças, porque o concurso já estava perto de vencer. E aí surgiu a oportunidade, coloquei as minhas coisas dentro do carro, meu marido me ajudou, trouxe uma gata para cá e desde então estou aqui defensorando no interior de Alagoas. Quais são os desafios que a senhora tem enfrentado na Defensoria Pública? Sim, olha, eu não sou uma pessoa presunçosa a achar que só na defensoria temos desafios, né? Eu acho que toda profissão tem seu desafio, assim, mas uma coisa que me chama a atenção na defensoria é que a gente tem que lidar com muitos desafios, assim, porque não é só você trabalhar com processos, com problemas, né? Você trabalha com pessoas também, porque a gente faz atendimento ao público. E é muita gente que vai buscar o atendimento da defensoria, né?
E a estrutura aqui da Defensoria de Alagoas, assim, por mais que a gente tenha um quadro restrito, assim, de pessoal, de defensores e defensoras públicas, há um grande compromisso, né, da Defensoria Pública de Alagoas de prestar o serviço para as pessoas que precisam. Então, basicamente, as pessoas chegam lá e elas são atendidas, né? A gente dá um jeito de atender. Então, a gente tem que conciliar o atendimento, a produção, né, de uma petição, de um elaborar realmente, conciliar audiências, que são muitas, conciliar complexidade de processo, intimações, assim, realmente é um grande desafio. Mas eu acho que o desafio maior é você conseguir, sabe, terminar o seu dia bem com o trabalho que foi entregue, entendeu? Eu não acho que a Defensoria Pública faz um serviço especial em relação às outras carreiras. Nós somos servidores públicos, estamos aqui para prestar um serviço essencial para a população, que é garantir o acesso à justiça àquelas pessoas necessitadas, né? E uma coisa que sempre me encantou na Defensoria é como a gente tem uma capacidade de alguma forma, impulsionar a garantia de direitos, assim. Como o advogado também é capaz de fazer isso, né? Mas acaba sendo a um público mais restrito. A gente, como atua, assim, meio que quase como uma espécie de SUS do sistema de justiça, né? Porque é um sistema gratuito e, enfim, não tem um critério. É só basicamente essa questão da necessidade das pessoas. Então, o que aparecer de problema, a gente vai ter que resolver, né? Eu não tenho eu não posso me dar o capricho de dizer assim, poxa, esse seu caso aí é muito difícil, não tenho como assumir. Não, não tenho essa escolha, Não sabe? é a minha especialidade. Não, não posso. Não, a minha especialidade tem que ser todas, e se eu não souber, eu tenho que dar um jeito, sabe? E aí eu acho que esse é o desafio, assim, de você prestar um serviço de qualidade, né? Conciliar todas essas demandas que surgem, né? Os problemas das pessoas também. E de alguma forma não. Eu tenho eu sei que eu não sou perfeita, assim, né? Mas eu tento me policiar para não é, gerar, assim, uma sensação na pessoa que ela é um mais um, ou que ela não foi ouvida, né? Que o problema dela não é tão importante. Enfim, eu acho que cada pessoa que chega ali, ela tem direito a ser ouvida, né? E eu acho que também a Defensoria Pública, ela tem uma característica, porque muitas vezes a pessoa, para chegar na Defensoria Pública, muitas portas foram fechadas. Então, não cabe a nós fechar mais uma porta, né? Eu, claro, tenho que muitas vezes fazer a orientação e dizer assim, olha, talvez você não tenha tanto direito assim, ou talvez não tá tão bom. Vamos ver se você consegue uma prova melhor, enfim, né? Também não faço mágica. E eu também sou bem honesta, com as pessoas, sabe? Que às vezes as pessoas querem uma mágica e aí eu não tenho como fazer, infelizmente. Mas eu acho que o trabalho conjunto também, né? Que não só é o defensor ou a defensora, né? Nós temos uma equipe que também sempre tem muito compromisso, e eu acho que, de maneira em geral, assim, o que eu observo, né? Eu tenho uns 5 anos e meio, mais ou menos, de defensoria, é que eu vejo que as pessoas que chegam na defensoria, elas ficam porque, de alguma forma, elas se identificam e elas têm um compromisso, né? Com as pessoas, porque não é fácil, né? E provavelmente, se você está na faculdade e você quer uma coisa mais tranquila, você vai ter outras oportunidades, né? Que não a Defensoria Pública. Então, quem fica, normalmente é porque, de alguma forma, se identifica com o trabalho. Do mesmo jeito que eu me identifiquei quando eu cheguei lá como estagiária, né? Eu poderia ter ficado no escritório onde eu estava, muito bem instalada, né? Confortável, enfim, na minha zona de conforto, mas eu quis encarar esse desafio, né? E aí foi isso que realmente transformou a minha vida. E eu gosto de que as pessoas que estejam na defensoria, de alguma forma, tenham essa percepção, sabe? E também eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Para que elas. Uma responsabilidade que eu digo assim, no engrandecimento profissional da pessoa, do estagiário, da estagiária, né? Enfim, porque é um dever também nosso, né, enquanto profissional, de que as pessoas que chegam lá possam, de alguma forma, aprender com a gente, né? Não é só fazer o trabalho assim se vira, né? Mas, enfim, realmente são muitos desafios. Quando chega alguém com algum problema, alguma dificuldade, como é que funciona a triagem? Existe algum defensor
que ele atua naquela área específica? Uhum. Existe alguma outra defensora atua naquela outra área específica? Ou o defensor chegou o problema, ele tem acatar aquilo ali e tentar Uhum. solucionar? Como é que funciona? Olha, isso depende muito da organização de cada lugar, né? Eu trabalhei muito em muitos locais, então cada lugar meio que tem a sua organização. Hoje, em Arapiraca, nós temos uma boa organização do atendimento, né? Então, os defensores, eles são divididos de acordo com as suas atribuições, normalmente por temática. Então, se chegou alguém com um problema e quer dar entrada no processo, vai ter um defensor só para atuar naquele primeiro atendimento inicial, né? Junto com a sua equipe, que é o Dr. André Chalub atualmente, que é responsável por fazer esse acolhimento desses processos iniciais, né? Mas aí, se você já tem um processo, provavelmente você vai estar numa vara e nessa vara já vai ter também um outro defensor responsável. A minha atribuição hoje na Defensoria Pública de Alagoas, aqui em Arapiraca, é fazer a defesa da mulher vítima de violência e também de criança e adolescente. Então, eu trabalho nessa área bem específica, né, e faço esse atendimento. Então, provavelmente as pessoas já chegam com o processo, ou então querem dar entrada no processo, que aí eu faço. As medidas protetivas de urgência são os mais comuns, né? Por a senhora falar na defesa da mulher, estávamos aqui e batemos um papo muito bom com a Coronel Camila Paiva. E nós falávamos sobre essa questão da mulher. Falamos também com a Yasmin, policial militar do estado de Sergipe. E policial civil do estado de Sergipe. A mulher ela alcançou patamares e vem alcançando patamares muito elevados. De certa forma, a cultura machista ela está se deixando de lado, mas ainda há muitas dificuldades. E nós batemos um papo aqui com a dona Nena, a primeira empresária mulher da cidade de Arapiraca, proprietária do supermercado 15, nosso patrocinador. E ela falava que não tinha sido fácil iniciar numa geração totalmente diferente. Se hoje já é difícil, imagine há 80 anos atrás. Estamos indo para o centenário de Arapiraca, grande Arapiraca, grande centenário aí, uma bela festa se aproxima com o nosso prefeito Luciano Barbosa. Mas o que ocorre? Viver numa sociedade em que valores são invertidos é muito difícil. E quais são os desafios que a senhora, como defensora da mulher, da criança e do adolescente, tem tanto presenciado nas causas que chegam na Defensoria Pública? Olha, Cláudio, você falou uma palavra que eu gosto muito, que é cultura. Eu acho que muitas vezes os nossos problemas, de alguma forma, são reflexos da nossa cultura, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi com meu avô, que ele sempre falava assim: olha, eu sou um homem idoso, mas eu vivo no mundo real. O que é que ele queria dizer com isso? Que muitas, e sobretudo ele falava isso em relação a preconceitos, né? Que não, que mesmo ele sendo uma pessoa idosa que nasceu há muitos anos, ele vive no mundo real de hoje, né? Então, a gente tem que se adequar às necessidades sociais de hoje, né? Não é porque que alguém que está há muito tempo aí, viveu muita coisa, ou que tem uma cultura muito forte, que ele não possa mudar. Né? A gente não tem que viver a síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você mesmo assim, né? Não. Nós somos seres sociais e a gente precisa, de alguma forma, mudar para se adequar socialmente, né? E o que eu observo é que, assim, de fato, a cultura, né, e sobretudo a cultura machista, ela impõe à mulher, muitas vezes, a a uma condição de maior vulnerabilidade. Os meus desafios hoje, principalmente atuando na defesa de pessoas vulneráveis, né, que é mulher, criança, adolescente, assim, é de você conseguir romper, né, esse ciclo de pessoas que muitas vezes só viveram é, violência, né, que de alguma forma estão acostumadas a essa violência e dar uma perspectiva diferente e dizer, olha, pode ser diferente, você não precisa se acostumar ou aceitar esse tipo de coisa. E aí, hoje, assim, de maneira muito objetiva, a mulher vítima de violência, ela tem aqui, sobretudo em aqui Arapiraca, eu reconheço que há uma grande rede, assim, de apoio, de atendimento às pessoas
as mulheres, sobretudo, né? E é um trabalho de rede mesmo, assim. A gente acaba dependendo sempre do impulsionamento do trabalho de alguém que veio antes, né? Então, muitas vezes, a mulher que sofre violência doméstica vai até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, para que ela tenha esse amparo inicial, ela pede uma medida protetiva, a gente atua nos processos para que essa mulher seja realmente representada. E também os centros de referência, né, o CRANSV também, que faz atendimento, o próprio Poder Judiciário tem um compromisso grande em relação ao fim da violência da mulher, contra a mulher e contra a criança e adolescente também. Então, assim, é um trabalho de muitos atores, né? Assim, sou muito realizada, porque eu acredito muito no meu trabalho, no trabalho que eu faço, apesar de muitas vezes a gente se deparar com situações, assim, profundamente lamentáveis, assim, né? De mulheres que realmente quase perderam a vida ou que estão sofrendo muito em razão da violência, né? Mas o que eu sinto é que muitas vezes é um momento de transição, né? Onde aquela mulher, ela tomou coragem de pensar e sonhar, né? Um futuro diferente. Às vezes tem mulher, a senhora falou sobre medida protetiva. Uhum, Às vezes tem mulheres que, de fato, elas denunciam, ligam para a polícia e tal. Só que, em meados do processo, elas desistem uhum, por conta da total dependência da figura masculina na relação. sim. Como é que há o amparo aí, judicial, para que essa mulher, ou ela não desiste, Uhum. ou se ela der continuidade, ela conseguir suprir as suas necessidades se ela estiver desempregada, não tiver condições financeiras? Olha, muito boa essa pergunta, viu? É um desafio realmente a gente conciliar é, aquilo que a gente almeja, o que a gente projeta, né, de expectativa na pessoa e a realidade da vida da pessoa, né? Então, muitas vezes a mulher vai, entra com medida protetiva, toma coragem, faz um boletim de ocorrência, e aí se empodera ali daquele sentimento de que agora não, tudo vai ser diferente. E passa uma semana, duas, ela vai voltar atrás. E assim, o meu julgamento é zero, sabe? Eu só quero que aquela pessoa, sempre que ela precisar, ela se sinta acolhida. E que, se ela precisar novamente, ela possa ter confiança de que os atores, de alguma forma, vão estar lá para ampará-la, né? Eu acho que a violência de gênero, como outras violências, é um fator muito complexo, né? Como você falou, é uma cultura também, mas assim, envolve muitas questões. Eu acho que potencializa também a cultura do álcool, que é um fator assim terrível para a destruição de famílias, sabe? E aí o que é que acontece? Eu também gosto muito de falar que a medida protetiva, ela é um dos instrumentos mais importantes assim previsto na Lei Maria da Penha. E foi uma inovação muito importante, porque antes não tinha essa medida cautelar tão amplamente divulgada, né? E aí, o que eu percebo, e que eu também acho que é uma percepção, assim, de maneira em geral, é que por mais que a medida protetiva ela surja já para amparar uma violência que aconteceu, ou muitas vezes na iminência de acontecer, ela é aquela sensação do homem da justiça botando a colher. Sabe, não tem aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher? A medida protetiva, de alguma forma, ela lança uma luz há um problema que muitas vezes é invisível para a sociedade, porque pode ser que o seu vizinho ou meu vizinho seja um homem que pratica violência doméstica contra a mulher, mas ninguém sabe, porque fora da porta de casa, a vida é normal, né? As pessoas se comportam de maneira normal. Então, quando tem essa medida protetiva, lança luz a esse problema, né, que muitas vezes é dentro do ambiente doméstico, e aí há uma inibição do homem, sabe? Então, o que eu percebo que pode ser que muitas vezes a mulher ela volta atrás, porque no momento que ela percebe que o cara, de alguma forma, foi visto, se sentiu como foi visto, assim, o cara, ele pensa, poxa, eu recebi essa medida aqui, alguém tá de olho em mim, né? E eu acho que essa questão da criminalidade
de uma maneira em geral mesmo, é muito essa perspectiva, assim, de que não é só o recrudescimento da lei que vai dar uma resposta para a diminuição da criminalidade. Mas, sobretudo, a sensação de que se eu cometer um crime, eu vou ser responsabilizado. Eu acho que isso, assim, sendo bem simplória na minha avaliação, eu sinto um pouco disso, sabe? Que quando o homem sente que ele tá ali sendo avistado, e existe, assim, a Patrulha Maria da Penha, tem o juiz falando que se desobedecer, a pessoa vai ser presa, e realmente é preso, entendeu? Aí eu acho que dá essa sensação, mulher, de segurança. E aí de acreditar que agora o homem pode se comportar de maneira diferente. E às vezes pode se comportar mesmo, assim, sabe? A nossa expectativa não é só que a mulher que vive violência, assim, pelo menos a minha expectativa pessoal. Não é só que a mulher que vive violência, que ela possa romper esse ciclo de violência, que ela possa viver e ter sonhar com uma vida diferente, mas que de alguma forma ela seja feliz, né? Se ela acredita que ela vai ser feliz com aquela pessoa, eu desejo que ele não seja a Gabriela, sabe? Que ele pense que ele pode mudar, que ele pode ser diferente. E eu falo até assim com um pouco de esperança sobre isso, porque a defensoria acredita muito nesse papel transformador das pessoas, sabe? Eu não acho que só o processo resolve problemas. Então, a Defensoria Pública de Alagoas mesmo tem um projeto muito bacana, que é o projeto Esperançar, que a gente tenta é, é, educar esses agressores, né? Conversar com eles, assim. A gente tem um projeto de capacitação dos profissionais para que eles façam, repliquem, né, esses projetos de educação de agressor, né? Para que essas pessoas que, de alguma forma, esse homem que respondeu um processo criminal ou recebeu medida protetiva e foi encaminhado para o curso, que ele ou não venha a reincidir com aquela mulher ou nem com outra mulher que ele possa viver depois, né? A gente acredita no poder mesmo de transformação das pessoas, assim. No caso da. Houve a medida protetiva e há filhos na relação. Como é que ocorre, mesmo com a medida protetiva, o direito de não ser violado a visita Sim, dessas crianças ao pai? Como é que sim. funciona? Quando tem a medida protetiva, existe a possibilidade, e normalmente a gente tenta conciliar isso. E eu observo também que raríssimos casos são as mulheres que são mais reticentes para que o pai não tenha contato com o filho. O que eu observo muitas vezes é que há um esforço mesmo da mulher, mesmo fragilizada, vulnerável, para que os filhos não acabem se afastando do pai, né? E aí, o ideal é que essas visitas elas possam acontecer por meio de um intermédio de uma terceira pessoa. Então, muitas vezes a avó ou a tia, ela vai ser aquela pessoa que a mãe vai deixar a criança lá e o pai depois vai ter contato, enfim. No mundo ideal, assim, pelo menos o que normalmente acontece quando as pessoas estão dispostas a também encarar esse problema de maneira mais adulta possível, é uma solução, né? Se não, aí vai ser, às vezes tem que ser, a pessoa vai levar a criança no fórum, e aí eu acho também que cria uma reação terrível para a criança, né? Porque muitas vezes a criança começa a ter que mudar muito a sua rotina, né? Enfim. Às vezes também existe a possibilidade dessa coisa de pegar e deixar na escola também, que funciona bem, sabe? E a medida protetiva tem que ser temporária, né? Não vai durar para sempre. Então, o que a gente espera é que durante esse período as pessoas sejam capazes, assim, de conciliar, né, esses interesses. Mas o que eu observo também é que muitas vezes, em razão dos filhos, também as mulheres acabam tirando a medida protetiva, né? Porque aí, com uma sinalização do agressor de que ele pode mudar ou que ele vai ser diferente, o que normalmente a gente escuta assim, não, ele tá tranquilo, eu acho que a gente consegue aqui viver de maneira mais ou menos harmônica, principalmente quando já tem o fim do relacionamento, né? E aí, pelos filhos, assim, muitas vezes as mulheres pedem para tirar a medida protetiva. Mas eu acho que é um problema, assim, para você conciliar dentro da família, sabe? A violência, ela é um fator de destruição mesmo de família, assim, porque ninguém sai igual, né?
Nem o homem, nem a mulher, nem as crianças, entendeu? Nem a mãe desse homem ou a mãe dessa mulher, né? É um problema que acaba, de alguma forma, reverberando, assim, em todo mundo que está ali nesse círculo familiar. Existe algum requisito a ser preenchido para solicitar medida protetiva? Olha, a medida protetiva é uma medida cautelar. O que é que isso significa? É que é uma medida cauteladora de uma situação, né? É como se fosse uma situação de um possível risco ou de um risco iminente. O Poder Judiciário vai poder deferir essas medidas para que se depois se fale sobre o que realmente aconteceu. Então, basicamente, o que é mais importante é que a mulher faça a solicitação e ela possa descrever minimamente qual foi a violência que ela foi submetida, se aquela violência é atual, se ela está numa situação de risco, e com esse relato da mulher é deferido muitas vezes a medida protetiva. Na verdade, 99% das vezes as medidas protetivas são deferidas. Por quê? Porque o intuito da lei é garantir a proteção dessa mulher. Se depois o homem quiser esclarecer, olha, não é isso que aconteceu, não foi dessa forma, não é bem assim, vai ter tempo para esclarecer, entendeu? O que é importante é que se você recebe ou seja, se o Poder Judiciário recebe essa demanda, onde há uma evidência, né, de que a mulher está em risco, as medidas protetivas vão ser deferidas e aí depois elas podem ser discutidas durante o processo, entendeu? Mas normalmente é difícil, e eu vou ser muito honesta, não é porque eu sou mulher, não, mas eu não consigo nem, assim, contar na palma da mão as vezes que eu vi que aquela medida protetiva estava sendo um pouco forjada pela mulher, ou ela estava tentando manipular ali para conseguir alguma coisa, assim. É muito, muito, muito raro isso acontecer, assim. Então, eu acho que também há esse sentimento de confiança, né? Até porque a mulher que pede a medida protetiva assim, ela rompeu muitas barreiras para chegar lá, sabe? Não são todas que estão dispostas a se expor, entendeu? Por mais que o processo seja sigiloso, é uma exposição da mulher, ela tá numa posição de constrangimento, né, de ter que ir nas instituições, falar sobre a violência, enfim. Então não é uma coisa tão simples assim para que a mulher consiga querer forjar alguma coisa, sabe? Entendo. A gente está falando aqui da figura masculina, mas já chegou a acontecer, não sei se na experiência, a longa experiência, trajetória de casos acompanhados da senhora, já chegou o caso de alguma união homoafetiva, a companheira pedir medida protetiva contra a companheira? Ó, muitas vezes. Muitas vezes. E é comum. E aí, nesse caso, são as mesmas diretrizes que é tomada para com o homem, para a companheira também, pelo fato de ser uma figura feminina? Como é que funciona? Sim. Basicamente, por ser. O que que acontece, assim? A gente poderia falar muito sobre violência de gênero, assim, por que que existe Lei Maria da Penha, por que, enfim, né? As mulheres são pessoas mais vulneráveis para violências. E o que a gente observa é que, às vezes, o comportamento misógino, ou então o comportamento de menosprezo da figura feminina, ou de vulnerabilidade da figura feminina, também pode se refletir dentro de um relacionamento homoafetivo. Sobretudo, se aquela mulher que é a agressora, ela reproduz comportamentos machistas, entendeu? E aí é mais difícil a questão da violência física, realmente, né? Assim, só se eu me recordo assim, de um caso de violência física, mas porque envolveu álcool. E também não há uma desproporção da força, sabe? Mas, assim, a violência psicológica é muito comum, a violência patrimonial também, entendeu? Então, o que eu observo é que dentro desses relacionamentos, onde existe uma demanda, eventualmente, de uma medida protetiva, é porque há um pequeno desequilíbrio da força ali, ou então alguma das mulheres, ela reproduz um comportamento machista mais acentuado, assim, né? E aí impõe àquela outra mulher uma condição de maior fragilidade. Então é possível, sim. A senhora atua em defesa também da criança e do adolescente. Quais são os casos mais corriqueiros? Os piores, né? Na verdade, que são os casos de estupro de vulnerável, assim. E é uma coisa muito interessante, sabe, Claudísio? Porque eu costumo acompanhar todo ano sai
um documento oficial feito pelo Ministério da Justiça, que é o Anuário de Violência de maneira em geral, né? E aí, o que é que esse anuário é um documento público que vai fazer uma avaliação geral acerca do crime, da criminalidade no Brasil. E aí, o que é que a gente tem observado nos últimos anos, que tem sido algo interessante, é que, de alguma forma, o Brasil está tendo um equilíbrio em relação aos crimes comuns. O que eu quero dizer? É que homicídio, roubo, tráfico, eles estão ali numa linha tênue de ou tá reduzindo um pouco ou tá sempre mais ou menos a mesma coisa. Não há um crescimento exponencial dos crimes comuns no Brasil, né? Mas em relação aos crimes de violência contra a mulher e contra a criança e adolescente, né? Principalmente esses crimes que são no ambiente doméstico e familiar, todo ano que passa, o que a gente vê é um crescimento do número de crimes que envolvem mulher, criança e adolescente. E o que a gente observa, que é um número triste no Brasil, é que de 10 de estupros que aconteceram, 9 vítimas são mulheres. Ou seja, 90% das vítimas de estupro no Brasil são mulheres. E, sobretudo, meninas, né? Menores de 13 anos. E isso causa um impacto na vida dessa pessoa, né? Na construção da vida dessa pessoa, porque, perceba, criança e adolescente está em pleno desenvolvimento. É uma fase, assim, essencial da sua vida, onde você é muito vulnerável, onde não à toa, né, existe um esforço imenso para que seja lhe dado uma proteção prioritária, né, à criança e adolescente. E muitas vezes esses indivíduos são os que mais sofrem com a violência, principalmente a violência sexual. Então, é isso, assim, basicamente o que eu mais vivo na minha atuação da infância e juventude é lidar com esses casos, né? Não são só casos de violência sexual, também existe violência física ainda. Eu acho que menos do que talvez existia algum tempo, né? Acho que essa questão da cultura da violência contra a criança, eu tenho a sensação de que a gente tá dando passos ainda, podem ser passos pequenos, mas eu tenho essa sensação de esperança de que principalmente depois das inovações legislativas, enfim, né? Mas acontece ainda. E muitas vezes, quando já há uma situação desse tipo de violência, que é a violência mais grave, né? As crianças acabam indo para o abrigo, ou então muitas vezes ela tem que ir para a família substituta. E isso sempre gera um processo, né? Uma atuação da justiça para que esse caso seja monitorado, para que eventualmente o pai ou a mãe ou aquele agressor, né? Seja responsabilizado criminalmente também. Mas eu, assim, acho que é o maior desafio do meu trabalho é conseguir conciliar o impacto daquela tragédia familiar com a minha vida pessoal, assim, né? Porque não é só você fazer a defesa ou você atuar nesse processo, assim. Muitas vezes são casos muito marcantes, assim, que você precisa, de alguma forma, se afastar um pouco quando sair. No momento que eu fecho a porta ali da minha sala, que eu vou para minha casa, o meu problema tem que ficar lá na sala, sabe? Ele não pode chegar na porta da minha casa, mas às vezes acontece. Eu já perdi sono, assim, pensando em casos tristes, assim, né? Infelizmente acontece. Como é que funciona a defensoria pública na questão da alienação parental? Às vezes tem aquele na separação que o pai quer ver o filho ou a filha e há algum interesse aí da figura feminina ou a figura masculina, dependendo de quem esteja com a guarda, de não querer deixar se aproximar. Como é que Sim. funciona aí a intervenção da defensoria pública? Olha, eu sou uma pessoa muito crítica a essa figura da alienação parental, sabe? Eu acho até que eu sou bem restrita a esse tipo de alegação. Normalmente, quando uma mãe ou um pai me fala que está sofrendo violência ou alienação parental, eu sou mais reticente. Por quê? Porque muitas vezes isso evidencia uma relação familiar muito conturbada, né? E que uma falta total ali de responsabilidade dos pais, porque envolvem a criança nos seus problemas, né? Por que que eu sou reticente com a alienação parental? Porque, na verdade, o que eu observo é que muitas vezes ela é utilizada como forma de descredibilizar
né, o pai ou a mãe que está com a guarda da criança, ou muitas vezes de atingir. Então, assim, o que eu observo é que o judiciário, de maneira geral, né, as leis, já amparam esse tipo de problema. Não precisaria a gente criar uma lei para falar sobre isso, né? Enfim. Inclusive, eu acho que está tendo, nos últimos anos, uma discussão mais responsável sobre a alienação parental, porque a gente às vezes observava que principalmente quando era caso de homem, né? Que brigava com a mulher, e aí a mulher ficava com a guarda, só que aí o pai queria ver a criança e dizer que a mãe não deixava, enfim, né? Assim, é uma avaliação muito rasa de um problema familiar muito complexo, né? E muitas vezes a criança era retirada da mãe e para ser colocada no ambiente do pai, e aí a criança não aceitava, porque por mais que a criança esteja ali inserida nesse ambiente, né, de conflito, não dá para negar que muitas vezes a criança vai ter uma referência familiar, boa ou ruim. A referência familiar é o local onde muitas vezes ela está sendo criada. Então, muitas vezes era uma violência você tirar aquela criança do lado da sua mãe ou do seu pai, que ela estava ali, né, amplamente ambientada, para colocar no lado de uma pessoa que ela não estava nem um pouco, assim, com nem um pouco tipo de afinidade. Então, hoje em dia já é uma coisa que tem acontecido menos, né? E que muitas vezes são dois passos que podem ser dados, né? Ou aquelas pessoas que estão envolvidas, elas continuam querendo o litígio, porque perceba, sabe? Muitas vezes as pessoas procuram o judiciário para alimentar um conflito que elas não querem acabar, entendeu? Isso é horrível, porque você utiliza toda a máquina pública para atingir ali o interesse seu pessoal de continuar vivendo esse conflito, né? De aflorar esse conflito, porque e você subverte totalmente a finalidade, a função do judiciário, que é de pacificar os problemas, né? E é comum isso acontecer. As pessoas, o fulano deu um passo, eu vou dar dois agora, entendeu? O fulano me atingiu aqui, eu vou atingir agora mais forte, sabe? E é difícil isso. Ainda bem que a gente conta com profissionais que são capacitados, equipe técnica que pode fazer intervenção, para tentar conduzir melhor esse processo, né? Enfim, para que as pessoas realmente queiram pacificação. Porque às vezes eu até costumo fazer essa pergunta assim para as pessoas: onde você quer chegar com esse processo? Porque o que a gente percebe é que às vezes as soluções são dadas, mas elas não são aceitas. E assim, é como se diz, assim, a gente não consegue pôr fim à escuridão com escuridão. A gente tem que acender uma luz, sabe? Então, as pessoas, para resolver os seus problemas, elas precisam estar dispostas a assumir ali a responsabilidade de alguma forma, né? Conseguir conciliar o seu interesse pessoal também com o interesse dos seus filhos, né? Que é muito importante. E pensar que dentro desse jogo, provavelmente você não vai ganhar tudo, né? A gente vai ter que fazer algumas concessões, enfim. Então é um exercício, às vezes, de exigir a maturidade dos envolvidos mesmo. Na separação, muitas das vezes, a questão da pensão alimentícia. Uhum, E eu queria indagar a senhora quais são os critérios utilizados para o valor mínimo da uhum, pensão alimentícia, porque às vezes o camarada ele posa de jet ski, sim. posa de lancha, de carro de luxo, mas diz que não tem um salário mínimo na conta. É. E qual é o critério utilizado aí para saber se esse cara ele tem condições mesmo ou não? E em contrapartida, alguns dizem: ah, eu não vou custear um valor considerável para o meu menino, para a minha menina, porque senão ela vai gastar com outro, vai gastar com roupas, vai gastar com luxo. Então, e há necessidade de prestar, a não ser que ela preste contas comigo do que ela está gastando. Há necessidade da prestação de contas? Não há? Como é que funciona? Olha, eu vou confessar aqui. Gente, eu sou muito impaciente. Você usar até essa palavra, assim, para ser bem. Não sei, eu não tenho muita paciência, não, com essas criaturas, sabe? Porque é cada uma que aparece que você fica, meu Deus do céu, Jesus, por quê? Né? Mas enfim.
Primeiro, que eu sempre falo é que pensão alimentícia não é caridade, né? O homem precisa entender, eu falo homem porque, assim, na maioria das vezes é o homem que vai pagar a pensão A alimentícia. mulher também paga homem? Se ela. Como é que funciona? Sim. É. E aí, às vezes, eu também tenho que reconhecer que a mulher que tem que pagar a pensão alimentícia, ela não gosta de pagar a pensão. O que eu observo é que normalmente a pessoa não gosta de pagar pensão, mas enfim. Pode acontecer da mulher pagar a pensão alimentícia se ela não for a responsável legal para aquela criança. Ou seja, se o pai exerce a guarda da criança e a criança mora com o pai e o pai assume, né, esses cuidados básicos, é obrigação da mãe, sim, pagar a pensão alimentícia. Mas como eu falei, assim, na maioria dos casos são os homens, né? E não caridade, nem um homem ou mulher é melhor porque paga a pensão alimentícia. Na verdade, faz a sua obrigação, colocou no mundo, agora dê seus pulos, né? Então, o dever de alimentar os filhos menores é presumido até os 18 anos, né? E se eventualmente aquele filho precisa ainda, né, por causa dos estudos, enfim, é deferido esses alimentos, né, normalmente até os 24 anos, ou então, às vezes a pessoa tem uma necessidade especial, tem uma síndrome ou tem um problema de saúde, então depende também da contribuição do pai ou da mãe, né, para sobreviver. Mas, assim, o básico é que a gente vai ter que avaliar qual é a necessidade da criança e também a possibilidade desse pai. E aí é até interessante você falar isso, porque a gente observa que muitas vezes os pais chegam, o homem chega lá na justiça para dizer assim, não, porque eu tô desempregado, porque isso e isso. Mas olha, não abre mão do final de semana tomar sua bela cerveja, né? Ou de você ter o seu momento de lazer. E uma coisa que eu acho fundamental nesse discurso aí da pensão alimentícia, sabe? É as pessoas entenderem que, primeiro, que quem tá cuidando da criança, que muitas vezes é a mulher, é, ele também tem um dever de cuidado. E esse dever de cuidado, ele tem um valor. O que eu tô querendo dizer? Perceba, porque às vezes o homem vai lá e diz assim, eu vou pagar R$ 200. É o que eu posso pagar. Ah, que é R$ 200 a pessoa faz uma feira. Aí eu pergunto, meu amigo, esse arroz, quem é que vai fazer para esse menino? Quem é que vai botar essa roupa desse menino para lavar? Quem é que vai engomar? Quem é que vai acudir esse menino de madrugada quando ele estiver doente? Quem é que vai levar essa criança para a escola? Então, assim, esse tipo de serviço que é ofertado para o desenvolvimento de uma criança, né, esse cuidado, ele também tem que estar na conta, entendeu? Porque é muito fácil você dizer que vai pagar a escola do seu filho, ou então a feira do mês, mas você não põe na conta o trabalho que a pessoa tem, né, que se dedica para aquela criança se desenvolver. Então, assim, é muito triste, assim, eu fico arrasada quando eu vejo, sabe, um pai fazendo questão de R$ 20, sabe, R$ 50 numa pensão alimentícia, ou ainda com esse discurso, como você falou, né, de, eu não vou dar mais porque a mulher vai ficar luxando às minhas custas. Não tem como luxar com R$ 300, sabe? E eu normalmente falo isso, eu sou bem franca. Quando o homem vem com esse viés aí, com esse papo, eu falo, meu amigo, não tem como a mulher luxar e criar uma criança com R$ 200, entendeu? É impossível, sabe? Você cuidar de uma criança, e às vezes não é só uma, né? Muitas vezes são duas, são três, né? Com esse valor que é ofertado, assim. Eu acho uma falência social, porque é uma reflete uma falta de compromisso, das vezes, do homem com seu papel, né, enquanto responsável pelo desenvolvimento de uma criança. E eu digo isso porque, assim, como eu falei, meus pais se separaram, né? E olha, eu sou muito, muito grata ao dinheiro da pensão alimentícia que meu pai pagou para mim e para o meu irmão, sabe? Mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem familiar, meu pai honrou o compromisso dele financeiro, sabe? E isso foi fundamental, porque assim, a minha mãe é funcionária pública, ela vivia muito apertada, e o dinheiro do meu pai, assim, era o dinheiro que fazia, assim, a diferença, sabe? E assim,
Eu digo isso porque o dinheiro que meu pai me deu me oportunizou a estudar numa escola boa, que muitas vezes, assim, minha mãe tinha que pedir desconto, realmente, né? Mas aquele dinheiro foi suficiente para que eu pudesse ter os meus livros, para que eu pudesse ter uma alimentação de qualidade, enfim, né? Então, assim, para que eu pudesse hoje estar onde eu tô. E eu digo isso com muita tranquilidade, eu sou muito grata aos meus pais por terem me proporcionado isso, né? Então, o que eu vejo, assim, nesse discurso todo não é só assim a falta da empatia de você perceber que o seu filho não pode trabalhar, que ele tem que sobreviver, né? Não é só isso. É a falta do senso de responsabilidade dessa pessoa que não consegue enxergar que aquela criança que veio ao mundo foi você que convidou, né? Ela não veio porque ela quis, assim, de alguma forma ela foi convidada para vir para cá. Então, as pessoas têm que assumir a sua responsabilidade, né? Que é uma fase da vida, não vai ser para sempre. E como eu falo, olha, seu filho não pode trabalhar, você pode. Se você hoje não está conseguindo trabalhar para receber um dinheiro bom, se esforce um pouco mais, entendeu? Infelizmente, nem sempre é essa a realidade, mas o que eu observo é que, assim, quando existe um esforço mínimo ali de responsabilidade também, muitas vezes o homem consegue uma condição melhor de trabalho, ou então se assumir naquele trabalho, ter um pouco mais de compromisso no seu trabalho para honrar essa pensão alimentícia. A necessidade da prestação de contas de tudo que vai comprar com aquele valor que está sendo recebido da pessoa alimentícia, não. Não, não. Às vezes há uma necessidade de comprovar se você está pedindo um valor que de alguma forma excede um pouco a normalidade. Aí você tem um dever de comprovar que não, esse meu filho, ele tem uma necessidade especial porque ele tem uma restrição alimentar, ou ele tem uma condição de saúde diferente. Enfim, aí eu tenho uma necessidade dentro do processo. Se eu estou pedindo os alimentos, eu quero um valor maior, eu tenho que comprovar essa necessidade, sim. Mas depois que é deferida a pensão alimentícia, cabe ao responsável legal gerir ali o dinheiro para melhor atender, né, os interesses do desenvolvimento da criança. Bom, a senhora é muito competente na área que atua e é uma referência. E ter chegado onde chegou não foi fácil. E não tem sido. O fato de ser mulher, na sociedade em que a gente vive, e a gente está debatendo sobre isso, já chegou a sofrer algum desafio muito maior pelo fato de ser mulher? Eu vou estar mentindo se eu falar que não, né? Eu confesso que assim, que eu tenho uma trajetória de privilégios, assim, acho que também pela minha postura enquanto mulher, assim, de ter crescido numa família de mulheres muito fortes. O meu avô, por parte de pai, ele teve 5 filhos e 4 eram mulheres. Então, eu até mencionei ele, eu gosto sempre de falar do meu avô, que eu, assim, é uma figura de muito carinho, muita referência na minha vida, né? E ele falava assim: olha, as pessoas falam de patriarcado, mas na minha casa eu vivo matriarcado. Porque as mulheres que mandam em mim. Então, assim, para você ter noção de que eu vim de uma família de mulheres que eram bastante positivas ali nas suas vontades. E também confesso que eu sou um pouco assim, né? Mas isso não me tira a condição de mulher e também não me tira a condição de vulnerável. Então, assim, eu já sofri vários tipos de violência, né, na minha vida. Na minha carreira, eu não consigo, assim, identificar um grande desafio em relação ao fato de eu ser mulher. Às vezes existe assim um homem ou outro mas muito raro, que dá uma descredibilizada em relação ao seu trabalho, mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa tão, às vezes, braba, para não falar outras palavras, que ninguém me dobra, sabe? Mas assim, não acho que essa seja a realidade de todas as mulheres que estão trabalhando no sistema de justiça, na defensoria pública. E existe já um debate sobre isso. O próprio CNJ recentemente regulamentou, né, uma resolução para impulsionar a que as mulheres, né, sobretudo as juízas, né, possam alcançar promoções de maneira, assim, critérios diferentes, porque o que que a gente observa é que eu acho que de alguma forma isso se reflete na defensoria pública também. A gente trabalha e a gente entra na carreira
pelo concurso público, né? Não tem uma discricionariedade de dizer assim, ah, você é mulher, você tá fora, né? Que eu acho que isso a mulher, de alguma forma, ela encara hoje no mercado de trabalho. Às vezes tem lugares que a mulher já não tem um espaço porque há um preconceito, a mulher pode engravidar, ela vai tirar licença maternidade, como se fosse, às vezes, uma mão de obra não tão quista. Assim, as pessoas não verbalizam isso, mas a mulher vai sofrer isso. Né? Eu também acho que a mulher dentro do mercado de trabalho ela vai ter mais dificuldade para conseguir alcançar pontos mais altos na sua carreira, né? Porque muitas vezes se cobra mais da mulher, né? Mas enfim, em relação ao sistema de justiça, à defensoria, o que eu observo é que, assim, às vezes os critérios de promoção eles acabam beneficiando os homens, porque são os homens que muitas vezes que estão lá em cima para escolher quem vai ser promovido. Você consegue entender o que eu estou falando? Sim. É como se tivesse, às vezes, um pouco mais de empatia, mesmo que seja algo não intuitivo, aliás, algo intuitivo, mas não consciente, sabe? Então, há esse debate maior. Muitas vezes, por as pessoas que estão compondo ali, né? Os órgãos da administração, ou assim, essa cúpula maior. E eu falo de todas as carreiras, né? Muitas vezes são homens que estão nesses espaços. Há pouco espaço para a mulher participar desses ambientes, né? Muitas vezes porque a mulher que já está no patamar dessa carreira, que oportuniza eventualmente ela participar ali da administração, ela tem uma família que é, de alguma forma, a prioridade dela, ou então, como eu falei, assim, às vezes há uma empatia maior do homem em escolher um homem para ser o seu parceiro ali, enfim. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente precisa, de alguma forma, falar, né? Que muitas vezes a mulher, ela tem uma capacidade técnica boa, ou até melhor do que, assim, outros pares, mas que não há um reconhecimento não se reveste em um reconhecimento, assim, para que a mulher possa dar passos maiores na carreira, para que ela possa assumir, eventualmente, uma posição de gestão, né? Enfim. Então, eu vejo hoje, assim, não consigo ver que é um problema pessoal meu, certo? Mas que, de uma maneira em geral, assim, acho que as mulheres que acabam, mesmo em ambientes onde elas são concursadas, elas estão sujeitas a isso, sim. Perfeito. É uma cultura social que, Sim, infelizmente, tanto é que quando a gente vê mulheres em patamares elevados, a gente sempre denota a primeira mulher, é, a mulher, a prefeita, a primeira presidente. Então, sim, assim, pelo fato de o contexto social ser pela figura masculina. sim. Quando a mulher ela ingressa ou chega, não é que seja um espanto, mas é algo novo, né? E que Uhum, está sendo quebrado com sim. o passar do tempo, né? Isso é muito bom. E nós somos cobradas também, né? Porque, assim, a qualquer momento de instabilidade ou de é, decisão ruim, a nossa conta aí do gênero vai pra lá, assim, né? Ou seja, é mulher. Sim, Fez uma besteira, é mulher, entendeu? infelizmente. Assim, é um julgamento que muitas vezes a gente não vai falar assim, fez uma besteira porque é homem, né? Sim, Não tem esse julgamento. Assim, sim. nós todos estamos sujeitos a fazer escolhas ruins, assim, não é porque eu sou mulher ou você é homem que isso vai definir, né, quem vai fazer uma escolha melhor ou não, né? É uma habilidade, uma capacidade que cada um vai ter. Coisa boa. Pessoal, que bate-papo bom, que bate-papo agradável. Né? Estamos nos aproximando para o final do bate-papo. A gente ouviu muita coisa boa aqui. É um bate-papo muito técnico, muito bom, muito produtivo. E o DDI Podcast é isso, né? Estamos nos aproximando do final. Se inscreva, compartilhe, comente. Mas antes de irmos para o final, propriamente dito, a gente sempre costuma fazer um bate-volta. E eu queria ouvir da doutora Lívia Azevedo, um time. Torce para algum time? Nossa, é o Lion, não tem jeito. Qual? Fortaleza. Ah, Fortaleza. Fortaleza, meu time de coração. É o Lion, não tem jeito. Um lugar, um lugar Um que lu- marcou, um lugar que galga aí,
Um lugar que vem à mente. Um lugar vai ser sempre Fortaleza, porque é onde está minha família materna, minha mãe, meu irmão, minha sobrinha, as pessoas, meus cunhados, meu sogro, minha sogra. Então, assim, é um lugar muito afetivo, né? Então, não tenho como não pensar em outro lugar que não seja Fortaleza. Coisa boa, coisa boa. Uma cor. Uma cor azul. Por quê? Azul, porque eu adoro azul. E eu também tô esperando meu primeiro filho, que é um menino. Coisa Então eu sou boa. completamente aqui, assim, cheia de azul no vinho, Como é o né? nome dele? Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Tomás, seja muito bem-vindo ao nosso Brasil, né? E Sim, a nossa atualidade, né? Que sim. seja um fenômeno aí, o grande Tomás. Obrigada, obrigada. Uma música Uma música, que olha, marcou, que não sai da playlist da doutora Lívia. nossa. Eu acho que eu sou uma millennial bem fã de Los Hermanos e que acho que a música que marcou assim é O Vento, dos Los Coisa boa, Hermanos. coisa boa, coisa boa. Um livro. Um livro, deixa eu pensar aqui. Um livro Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Como? A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Faleceu Coisa boa. recentemente, é um grande clássico aí, é um livro que marcou, é, assim, é um livro que eu li, reli, e eu adoro esse livro. Coisa boa, coisa boa. Doutora Lívia, considerações finais, fique à vontade. Olha, tô muito à vontade aqui, muito feliz pelo convite. Agradeço todas as pessoas que de alguma forma gostaram do nosso bate-papo. E estou sempre à disposição a falar sobre a defensoria, que é assim, acho que eu tive a grande felicidade de encontrar a defensoria, que é o lugar onde eu me realizo profissionalmente, pessoalmente. E eu estou muito feliz de ter vindo hoje aqui para falar um pouco, né, da defensoria, do que marcou e de inspirar também as pessoas, quem sabe, quem está me ouvindo, de dar uma chance, se tem um concurseiro aí que está estudando para concurso, pensar na defensoria pública. Olha, às vezes eu falo assim, a pessoa é meio doida pensar na defensoria pública, mas a gente às vezes precisa de uma loucura, né, para estimular a nossa vida. Qual o conselho que a senhora daria para as mulheres que estão nos assistindo? Seja em qual for o âmbito. Uma mensagem aí para as mulheres. Acreditar na nossa força mesmo, né? Não deixar que a gente seja subestimada, né? Eu acho que nós temos hoje melhores condições e a gente pode, né, buscar, né, patamares melhores, não se acostumar, não se acomodar, né, em situações ruins e construir um mundo melhor. Acho que todo mundo tem esse papel, né, enquanto sermos aqui, com sermos sociais, né? Então, acredito que a mulher, ela tem que acreditar na força para que a gente possa construir um mundo melhor. Coisa boa, coisa boa. Doutora Lívia, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Mediante tantas ocupações, a gente sabe disso, que não é fácil atender tantas pessoas, né? Tem que ser, eu estava aqui conversando com o doutor André Chalub, e tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de padre, um pouco de pastor. Ele faz bem tudo isso. Eu confesso que ele exerce muito bem esses múltiplos papéis. Grande abraço para o doutor André Chalub, meu amigo. Tamo junto. Quero agradecer a senhora por ter nos atendido, ter estado aqui com a gente. Que bate-papo bom, que bate-papo agradável. Eu que fico feliz com o convite. Me chama mais vezes que eu vou vir. Vamos me chamar assim. Marcar um segundo bate-papo, episódio 2. Eita. Quero agradecer você que está nos assistindo. Se inscreva, compartilhe, comente. Compartilhe aí para que mais vidas sejam alcançadas e impactadas. E muito obrigado. Quero agradecer também ao Estudos Kcast. Se não fosse o Estudos Kcast, também nós não estaríamos aqui. E é isso. Meu muito obrigado, doutora Lívia. Muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Ao grande Thomas também, Sim. Tomás. Que Papai do Céu te abençoe. E é isso. Valeu!